Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar em nome do recorrido, o Estado do Rio Grande do Sul, doutor Ernesto José Toniolo. Sua Excelência falará sobre, não só com relação ao tema tratado neste recurso, como também no outro, no recurso 477-323. Excelência poderá abordar, então, as distinções que aventou. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores relatores, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, colegas advogados, estudantes, servidores do Judiciário. O Estado do Rio Grande do Sul gostaria de estar hoje aqui, certamente, pela conduta histórica do nosso legislador, para defender a isenção total e a não tributação da cesta básica, e até mesmo para defender a concessão de subsídios, que é exatamente o que pretende aqui a recorrente. O que a recorrente pretende é creditar-se totalmente dos insumos comprados e pagar proporcional à base de cálculo reduzida. Ou seja, a operação é menor, mas o creditamento é integral. Isso não tem absolutamente nenhuma relação, ao nosso ver, com o princípio da não cumulatividade, que diz que eu não posso cobrar tributo sobre tributo. Ora, se eu reduzir a base de cálculo, e no caso do Rio Grande do Sul foi para menos de 50%, ou mais ou menos 50%, é claro que sobre esse restante que eu não estou tributando, eu não vou compensar os tributos da operação anterior, ou vou compensar de forma proporcional. Foi exatamente o que fez o Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, como bem salientado no parecer do excelentíssimo senhor Procurador da República, o Estado do Rio Grande do Sul é aquele que menos tributa a cesta básica. É o Estado que tem mais produtos na cesta básica e que, no limite do convênio 128, estabeleceu a redução máxima da cesta básica para a carga tributária mínima possível. E aqui eu vou salientar uma questão, não é que a alíquota seja de 7%, não. A alíquota cobrada foi de 12%, a alíquota cobrada no Estado do Rio Grande do Sul também é de 12%, e como reduz a base de cálculo para 50%, o cálculo no final da carga tributária é 7%. Bom, o convênio 128, ele enfatiza essa questão. Eu vou rapidamente aqui fazer a leitura desse convênio, ou pelo menos do que interessa dele. Ele enfatiza na cláusula primeira que ficam os estados e o DF autorizados a estabelecer carga tributária mínima de 7% no ICMS sobre a cesta básica. E aí, mais adiante, ele traz um parágrafo 2º, aliás, um primeiro, que ficam os estados autorizados a não exigir a anulação proporcional, porque sempre foi a regra a anulação proporcional, porque relaciona-se ao princípio da não cumulatividade, atende ao princípio da não cumulatividade. Muito bem, o convênio não diz que o Estado deverá permitir o creditamento integral. Então, se a recorrente pretende extrair essa consequência, certamente não é da redação, ou pelo menos literal, do convênio que diz que é uma faculdade. Muito bem. Então, da onde se poderia extrair isso? E aqui eu já falo das outras manifestações que constam dos autos, não é? Se busca extrair isso aqui também da questão referente à essencialidade dos produtos. Bom, na verdade, a Constituição ela coloca que os estados poderão reduzir a tributação em relação à essencialidade. E o Estado do Rio Grande do Sul faz e faz muito isso. Ele faz porque inclui um grande número de produtos na cesta básica. Agora, ele não adota aquilo que o convênio lhe permitiu, assim como muitos outros estados, o subsídio de permitir que se creditem de tributos com relação à base de cálculo que não será tributada, porque, na nossa opinião, isso é um verdadeiro subsídio com dinheiro público. Então, o Estado do Rio Grande do Sul optou por incluir mais produtos na cesta básica, atendendo ao princípio da essencialidade dos produtos tributados. Muito bem. O que mais de relevante teria para dizer a respeito disso? Então, se nós não podemos extrair daí, da onde mais poderíamos extrair a possibilidade da recorrente creditar-se integralmente dos créditos dos insumos adquiridos? Se invoca, e eu tenho certeza que não foi invocado agora, mas que os demais advogados trarão isso aqui, diretamente a lei complementar que trata do ICMS. E estudando a questão, realmente é o argumento talvez mais difícil,
Porque lá na lei complementar que trata do ICMS, existe um dispositivo, e eu vou ter que lê-lo aqui, porque certamente será mencionado depois, que diz o seguinte: artigo 20 da Lei Complementar 87, ele estabelece uma norma de compensação e de não compensação no caso de isenções, não é? Se é isenta a operação, eu não posso creditar-me dos tributos pagos nas operações anteriores, assim como a Constituição o faz. Agora, lá no parágrafo 6º, essa lei contém uma redação que diz o seguinte: operações tributadas, certo? Posteriores à saída de que trata o parágrafo 3º, o parágrafo 3º trata da isenção e da não incidência, dão ao estabelecimento que as praticar direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores à isenta ou não tributada, sempre que a saída ou não tributada seja relativa a... E aí coloca produtos agropecuários. Bom, com certeza, produtos agropecuários, ele não corresponde necessariamente à tese que está sendo aqui debatida na repercussão geral de cesta básica. Alguns produtos da cesta básica são agropecuários e outros não. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é que esse dispositivo, ele trata da linha A do artigo 150, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Ou seja, ele está dizendo que se eu tenho um insumo comprado, que, portanto, ali não tem nada a acreditar-me, já que não foi pago, certo? E agora eu vou tributar, eu tenho o direito a utilizar daquele crédito anterior, numa terceira operação que não foi utilizado ainda, que não foi abatido, justamente porque aí eu preservo a não cumulatividade. Eu vou ter um crédito que foi pago, em que em algum momento vai ser abatido. Não é esse o caso dos autos. Neste caso aqui, e na tese que foi pensada na repercussão geral, não é? Nós temos uma operação não tributada parcialmente, uma isenção parcial conforme a jurisprudência pacífica deste tribunal. Então, é uma operação não tributada parcialmente, uma isenção parcial, em que eu tenho créditos, como foi aqui salientado da tribuna, de 12%, e que pretendo compensar integralmente. A redução de 50%, eu pretendo me creditar de todo o valor do tributo cobrado na operação anterior. Então, nós afastamos aqui, aliás, como muito fez, bem feito, não é? A desembargadora Maria Isabel de Souza, quando julgou, no seu voto proferido na decisão recorrida, essa questão aqui é diferente, não é a mesma questão. Muito bem, quanto aos precedentes invocados, tanto no recurso da parte adversa, quanto nas manifestações que nós vamos, após ouvir, eu queria salientar o seguinte: existe o precedente de Minas Gerais, polêmico, bastante debatido, com votos divergentes, aliás, votos e depois mais debates, só que esse recurso, ele tratava uma questão distinta. Na verdade, era uma proibição total de creditamento. O Estado de Minas Gerais, naquela época, não agora, naquela época, ele reduzia a base de cálculo, mas proibia qualquer creditamento, não podia me creditar nem proporcional. Esse era o caso daquele precedente. Muito bem, após nós temos o precedente de São Paulo, que foi mencionado aqui, e eu trouxe aos senhores os memoriais que foram entregues, justamente não a ementa do RE, mas a ementa dos embargos de declaração no RE, que são muito elucidadoras. E eu vou pedir licença para ler só um trecho dessa ementa, que diz o seguinte, está na página 4. Está sublinhado aqui: caso de isenção fiscal parcial, previsão de estorno proporcional, constitucionalidade reconhecida, segurança denegada, improvimento ao recurso, aplicação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal. Alegação de mudança de orientação da Corte sobre institutos de redução da base de cálculo e de isenção. Então, acaba rejeitando aqui os embargos de declaração e afirmando que, sim, redução da base de cálculo corresponde à figura da isenção parcial. Muito bem, o caso do Estado do Rio Grande do Sul aqui é exatamente igual a esse aqui.
A diferença é que nós temos produtos da cesta básica, que certamente não gostaríamos de tributar, aliás, nenhum Estado gostaria de tributar, possivelmente muito gostaria de dar incentivos fiscais, mas, infelizmente, os Estados tributam porque precisam, e não porque querem, e nem o convênio nos permitiria isso. Vejam bem, o convênio poderá estabelecer a carga tributária mínima. Então, carga tributária mínima já dá uma ideia de que é facultativo. Certo? Bom, e poderá mais ainda. Então, do convênio não se consegue extrair essa consequência de autorizar a exceção que a Constituição coloca de permitir que os Estados, legislando, lei, não é? Permitam o creditamento integral no caso da base de cálculo reduzida ou da isenção. Eu só queria terminar aqui essa primeira parte da minha sustentação a respeito deste recurso, falando dos outros precedentes invocados aqui nas manifestações. E eu vou seguir adiante agora e vou falar do recurso extraordinário 239.632, está mencionado também na página 4 dos memoriais, porque neste recurso é a única decisão após o presidente de São Paulo em que nós tivemos um posicionamento do Supremo Tribunal Federal contrário à tese aqui defendida. Aliás, em todos os outros que vieram antes e que vieram depois, nós tivemos o reforço do que estamos defendendo aqui. Só que acontece o seguinte: este recurso foi julgado e contra ele foram interpostos embargos de divergência. Aliás, o relator era o excelente senhor ministro Lewandowski, e em 2000, eu coloco mais adiante aqui, em 2006, depois que o Estado opôs embargos de divergência, trazendo toda a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, o que fez a impetrante? A impetrante pagou aquilo que o Estado entendia devido, pediu a extinção do processo, e o senhor relator homologou a extinção do processo e, portanto, ficou prejudicado os nossos embargos de divergência, que agora temos a oportunidade, então, de assentar definitivamente a jurisprudência do STF, eliminando essa única e isolada decisão contrária ao que estamos aqui defendendo. Muito bem, mais adiante, nós mencionamos também a questão da emenda 93, muito bem salientada no parecer do Ministério Público. Olha, a emenda 93, ela veio a reforçar, a coibir a possibilidade que os Estados, dando incentivos, isenções, praticassem a guerra fiscal. Esse convênio 94, ele é posterior à emenda 93. E vejam bem a redação que tem o parágrafo 2º do convênio. Porque esse caso é um caso limítrofe. A partir de 95, no estado do Rio Grande do Sul e em todos os outros estados, por causa da mudança do convênio, esse benefício passou a não ser uma obrigação. Quer dizer, a recorrente, se quisesse, poderia ter optado por tributar na base de cálculo integral, e aí sim aproveitando integralmente os demais créditos. Assim como é o caso das transportadoras, como foi o caso das transportadoras. Vejam bem, o convênio tem um parágrafo 2º que diz que a fruição do benefício de que trata este convênio fica condicionada ao cumprimento pelos contribuintes das obrigações instituídas pela legislação de cada unidade federada. E o estado do Rio Grande do Sul está mencionado aqui ao final dos meus memoriais. Ele, em 2005... Portanto, em janeiro de 2005, ele regula essa questão e expressamente afirma algo que nós entendemos já se encontrava implícito, de que a empresa não era obrigada a utilizar-se do benefício. E se optasse por utilizar, não poderia querer ficar com a base de cálculo reduzida e com o creditamento integral, que, aliás, o Estado do Rio Grande do Sul sempre proibiu, porque entendeu, e sempre entendeu, de que isso nenhuma relação possuía com o princípio da não cumulatividade. E eu, para encerrar aqui essa primeira parte da sustentação oral, e a segunda será bem breve, porque entendemos que a jurisprudência é totalmente favorável a nós, temos também referida uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Santa Catarina, em que se traz aqui como reforço da tese da recorrente. Só que, na verdade, esse precedente ele reforça a tese do Estado do Rio Grande do Sul. Porque lá no estado de Santa Catarina, o que fez o legislador expressamente? O legislador permitiu o creditamento integral no caso da base de cálculo reduzida. Ora, deu um subsídio porque lhe permitia. O convênio lhe permitia e assim ele optou por conceder esse subsídio. E na própria decisão da ADI é salientado o caráter excepcional dessa possibilidade e, aliás, enfatiza que somente o Poder Legislativo poderia dar esse subsídio.
Só para terminar, aqui, finalmente, com relação a outro processo, eu quero salientar aqui que, naquele caso, nós temos, além da não obrigatoriedade, que sempre foi para as transportadoras, o que é comprado é utilizado, não entra numa fase de uma cadeia produtiva. Muito bem. E, essencialmente, seria isso. Também não teríamos a questão da lei complementar dos produtos agropecuários. Então, eu quero agradecer a Vossas Excelências e pedir o desprovimento desse recurso e o provimento o provimento do recurso do Estado, que é relator, o excelentíssimo senhor Marco Aurélio. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E agora será a vez dos eminentes